Muito bem, pessoal, estamos agora, nos finalmentes deste encontro. Neste momento, a gente vai apenas fazer algumas reflexões sobre o que vimos entre ontem e hoje. Eu preparei para vocês um Mentimeter, mas eu não estou conseguindo projetar a tela aqui. Eu não sei se desligou. Cadê o meu amigo? Bom, assim que ele chegar, eu peço para ele olhar ali o que aconteceu para projetar o QR Code para vocês. Lembrando, que tudo que nós vimos entre ontem e hoje foi uma pincelada entre as generativas, a que temos acesso mais facilmente, que já foram mais exploradas por outras pessoas, que são as mais exploradas também pelos nossos estudantes. Então, é muito importante que nós saibamos o que eles estão vendo, como eles estão trabalhando, para que nós também os acompanhemos. E é muito importante que nós sejamos transparentes com eles e eles conosco nesse sentido. De que quando elaborarmos atividades compartilhadas em sala de aula, usar esse instrumento, que exista um acordo da parte deles com vocês, de que quando também eles aprenderem algo novo e diferente, compartilhar com a turma. Isso é muito legal, a gente consegue explorar um pouco essa questão dessa habilidade, dessa competência socioemocional, que é do trabalho colaborativo, da empatia, do trabalho em equipe, dos processos comunicativos. Então, é bem bacana quando eles também compartilham conosco os aprendizados novos, tá? Aí eu preparei aqui pra gente um Mentimeter. Eu vou passar o código para vocês. Vocês não precisam se identificar, mas eu fiz algumas perguntinhas, porque eu sei que vocês depois vão responder a um questionário, uma avaliação sobre isso, que o Júlio depois vai me dar feedback. Mas eu já gostaria de levar algumas impressões de vocês comigo, tá? E de saber como é que vocês estão. Bom, pessoal, então vamos lá. Peguem aí o QR, ou então você coloca no seu buscador mente.com e digita o código que está ali, 1240-5132, tá? Você pode ou ir lá no buscador e colocar o mente.com e digitar o código, ou entrar direto com o QR Code. Essa ferramenta do Mentimeter é para você fazer nuvem de palavras, para você fazer uma avaliação até com questões de múltipla escolha, até para você colher dados. Só que eu tenho a versão free. Então, a versão free me deixa usar quaisquer recursos, desde que eu só use 3 cada vez que eu acesso, tá? Mas a gente pode criar nuvem de palavras ou fazer outros usos. Ok? Todo mundo? O pessoal está mandando joinha ali, que legal. Tá chegando um monte de joinha ali, ó. Então, aqui, Aí eu lhes perguntei, como é que você se sente agora? Aí vocês estão digitando as palavras e vai aparecendo aqui na nossa nuvem de palavras como é que vocês estão se sentindo. Muito bom. Tem gente que está com saudade de casa, ó. Suada. Perdão. Por que está pedindo perdão? Reflexivo, cansado, esclarecido, tranquilo, com a cabeça cheia, entusiasmado. Eu me interesso por você, gostei. Interessado, empolgado. As palavras que ficam maiores são as mais repetidas, Conforme as palavras vão se repetindo, elas vão
crescendo. Então, a palavra satisfeito, feliz e cansado, por exemplo, são as palavras mais digitadas. Ó, o feliz e o cansado estão disputando espaço, hein? Feliz, satisfeito, cansada, né? Esse é um tipo de recurso que vocês podem usar com os seus alunos em sala, não sei se já usaram, né? Para saber como é que eles estão se sentindo no início da aula e depois vocês podem repetir o processo no término da aula, ok? Então agora a nuvem parou. Então nós temos aqui, ó, as palavras maiores são as que mais apareceram. Que bom, né? Que eu sei que vocês estão cansados, eu também estou cansada, porque não é fácil, é uma maratona, né? Ficar aqui o dia todo e trabalhando, e eu sei que vocês também têm os seus compromissos em outros lugares. Muitos dormiram fora de casa, vão ter que enfrentar a estrada agora para voltar para casa. Então, é compreensivo. Mas eu espero, né, que, embora cansados, vocês estejam ainda levando algumas boas ideias. Aí, eu lhes pergunto, né, o que você aprendeu é válido para a sua prática profissional? Sim, sim. Sim, sim, Importante, acredito que sim. Muito válido e aplicável, com certeza. Totalmente válido. Legal. Chegando aí as respostas. Extremamente válido, totalmente aderente, fundamental. Usar IA é inovar na sala de aula. Vou aplicar, né, os ensinamentos, provavelmente sim. Muito importante para mim como professor pesquisador. Sim, aplicável. Ajuda a reestruturar algumas disciplinas e metodologias de ensino. Achei que conhecia as ferramentas, mas na prática foi super interessante. Ensinar e aprender é nosso ofício, importante para todas as nossas áreas de atuação. Legal, ó. Tenho 65 respostas aqui já, né? Os joinhas aí. Pessoal mostrando aí, ó. Mostra como sou velhinho. Ah! Meu Deus. Sim, mas é necessário conhecer para controlar abusos que podem ser cometidos pelos alunos, com certeza. Para orientar os alunos, para desenhar provas e aulas nesta era. Muito legal, gente. Vamos passar para a próxima. Dúvidas sempre ocorrem quando experimentamos algo novo. Qual ou quais são as suas? Mesmo que aqui a gente não vá responder imediatamente a todas as dúvidas, como eu vou ficar com isso, é uma forma também que eu tenho para repensar as minhas atividades, né? Porque aí, a partir das dúvidas que vocês deixam aqui, é uma forma que eu utilizo para melhorar a próxima apresentação, para já me preparar de uma outra forma e trazer diferentes olhares. Porque, por exemplo, quando eu venho com o meu olhar e com o olhar de pessoas com quem eu já experimentei isso. Hoje eu volto com outros olhares ainda mais diversificados, né? Alguns positivos, às vezes negativos, mas tudo isso faz parte. Então, é sempre bom que vocês me deixem isso para que eu possa pensar nas atividades. Terei ajuda dentro da Unesp? Bom, aí depois tem que ver, né? O professor está dizendo que sim, a nossa vice-reitora falou do laboratório que está por vir.
Muito bem, viram? A universidade ideal não existe, a gente constrói juntos. Muito bem. O medo de não saber aplicar. Por isso que eu lhes digo que é sempre bom experimentarmos antes, né? Vão fuçando, vão experimentando, façam testes com os seus colegas, né? Às vezes, com um grupo de estudantes, deixe claro que é um piloto, que é um teste, que ainda não é nada oficial. Acompanhe os resultados, vejam como ambas as partes reagem com essa ferramenta, com a proposta que vocês fazem. Então, é sempre importante experimentarmos de alguma forma. Quando eu estava fazendo, né, todas as minhas oficinas, assim, quando eu estava aprendendo ainda muita coisa das metodologias ativas, e eu fiz o peer instruction, usando o clicker, né, em que todo mundo recebe aquela maquininha, igual a gente vê em auditório, que você vai escolhendo as questões e etc. Na primeira vez que eu usei, que eu precisava desse recurso tecnológico, eu tinha que ter a antena, eu tinha que sintonizar todos os clickers na mesma antena, eu nomeei o clicker pelo número de matrícula dos alunos, eu tinha levado um tempão me organizando para isso. E na primeira vez que eu usei, eu falei para os estudantes, eu falei, gente, é a nossa primeira experiência com uma tecnologia diferente, com uma estratégia diferente, então vamos fazer um trabalho colaborativo, assim como é a minha primeira vez com vocês, é a primeira vez de vocês comigo, vamos fazer aqui um piloto, um teste, vamos ver o que dá certo, o que não dá, qual vai ser o nosso ritmo e como é que vai ser o resultado de tudo isso. E foi muito legal, porque eu deixei bem claro para os alunos que era a nossa primeira experiência com algo diferenciado. E aí eles me deram os feedbacks todos de que eu precisava, né? Ah, professora, a gente pode otimizar o nosso tempo na distribuição do clicker, porque o clicker era numerado, porque eu não podia entregar o clicker do Júlio para o Wagner, porque na hora das respostas, eu teria as respostas do Wagner se passando por Júlio. Então, eu tinha que conferir os clickers para entregar direitinho para os alunos, na hora de recolher, porque eles não eram baratos, então eu precisava recolher todos, me certificar de que todos os alunos haviam entregado. E aí, foi essa experiência com os clickers, que era um tanto cansativo, né? Porque se saía um aluno e entrasse outro, eu tinha que substituir o número de matrícula e etc. Até que eu descobri o Plicker, né? Que era um recurso muito mais fácil. Eu entregava as cartelinhas de QR Code para os alunos, baixava o aplicativo no meu celular e cada aluno recebe um QR diferente, que dependendo do formato em que ele o apresenta, ele está selecionando letra A, letra B, letra C ou letra D, alguém aqui já deve conhecer. Eu passava o meu celular e captava a resposta de todo mundo, imediatamente. Se o seu nome aparecesse em verde para mim é porque você acertou, se aparecesse em vermelho é porque você errou. E aí eu perguntava, sem dar o gabarito, né? Eu dizia assim, eu vi que você respondeu verde. Eu lhe perguntava, Wagner, mas por que você acha que essa é a resposta certa? Às vezes a sua justificativa não tinha nada a ver com a resposta. E eu perguntava para quem respondeu em vermelho, por que você respondeu isso? Né? Mas muitas vezes eu percebia que quem acertava não sabia por que tinha acertado, de fato. Ou porque chutou a resposta, mas não sabia explicar depois por que aquela era a resposta certa. Então, foram estratégias que a gente foi experimentando e os alunos foram aderindo e foi super legal. Então, mesmo que você use, né, uma ferramenta diferente, às vezes deixe para o aluno. Essa é a nossa primeira experiência, vamos ver como é que vai sair, como é que a gente pode melhorar essa experiência. Então, vamos lá aqui. Isso, melhorar os prompts. É um novo processo. Depois eu vou ler isso aqui tudo com bastante calma para poder, né, dar aí o retorno. Tenho 71 respostas aqui.
Aqui nessa pergunta, olha, muitas ferramentas são pagas e para o Windows, como o Copilot, né, o copiloto. Há opções gratuitas para Linux. Às vezes você pode perguntar isso diretamente no Google e ele vai te direcionar, tá? O Google pode te indicar quais são essas ferramentas gratuitas e compatíveis com o que exatamente, tá certo? Muito bem. Vamos para a próxima? A que conclusão você chegou? Que ainda tenho muito que aprender, eu também. Que não sabemos nada, que nós precisamos praticar. Exatamente, precisamos praticar mesmo. Aprofundar muito mais, que ainda temos muito para aprender. São ferramentas potentes para o uso no dia a dia. É necessário mais estudo. Preciso nascer de novo. Vou ter que trabalhar sozinho. Que as novas tecnologias ainda têm parâmetros éticos a serem definidos, isso é verdade. Docente também é igual aluno quando está sentado na carteira. Estou apenas começando, tenho muito que praticar. Eu sou velho para esse tipo de tecnologia. Ai, deve ter sido aquele que se sentiu velhinho. Gente, por favor, né? Não temos idade para aprender. Não vale isso. Ninguém é velho para aprender nada. Todo mundo sempre aprende alguma coisa. Mecanismo para otimizar o trabalho, que existem muitas ferramentas novas. Depois vocês deem uma olhada com calma lá naquela pedagogia da IA, naquela roda que eu compartilhei com vocês de manhã, e vejam, né, algo diferente ali que vocês possam explorar. Muito bom. Preciso estudar mais. Me sinto jovem quando estou aprendendo. Tá vendo? Olha. Sempre estamos aprendendo. Precisamos de mais escritórios para ampliar a colaboração entre os colegas no uso de TICs. Legal. É possível aperfeiçoar o ensino com redes generativas. Muito bom, pessoal. Você é muito simpática. Ah, legal, obrigada. Será que foi aquele que disse que está interessado em mim? Excelente, professora. Muito bom. Vou passar aqui para a próxima. Minha prioridade agora. Olha, eu coloquei ali, né? Continuar investigando IA na educação, repensar as minhas estratégias de ensino, engajar meus alunos por meio de ferramentas IA, adotar uma IA paga. Ainda estou pensando em algo inovador. Vamos ver. Uhul, olha lá. Oh. Continuar investigando IA na educação e repensar as estratégias de ensino. Estão ali, ó, concorrendo. Muito legal. Muito bem, olha só. Vejam que vocês, né? Tá bem dividida a turma aqui, né? Investigar IA na educação, ótimo, porque a gente nunca vai parar. Repensar as estratégias de ensino, maravilha, parabéns. Engajar os alunos, adotar uma IA paga,
Pensando em algo inovador ainda? Muito bem, professores. Muito legal. Ainda tem gente respondendo aí, ó. E acho que eu tenho só mais uma. Escreva alguma impressão sobre este evento. Esse sem perguntas ao público aqui, eu não consegui apagar esse negócio aqui. Será que as respostas de vocês vão aparecer aqui? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque ali estava que era para vocês me mandarem um e-mail. Eu falei, mandar e-mail? Tá ali, ó, perguntando. Escreva alguma... Então tá. Então vai aparecer, sim. Entendi. Tá. Escreva alguma... É porque ali estava dizendo que era para vocês me mandarem um e-mail. E aí eu falei, acho que eu não vou colocar e-mail, não. Vocês me mandarem por e-mail. Daí eu achei que fosse aparecer ali. Deixa eu ver se está... Não está aparecendo aqui ainda para mim. Ou está? Agora sim. É que vai aparecendo um por uma, ó. O evento é de grande utilidade para o público. Testar. Há um link ou resumo que poderia mandar? Eu vou mandar para você, pelo Júlio, né? Para vocês, uma lista também de outras ferramentas de sugestão de leitura, referências, publicações que já saíram a respeito. Tá ok? Oi? Pensei que estava falando comigo. Legal, ó. Aí vai aparecendo. Necessita aprofundamento, com certeza, né? Hoje, o que vocês tiveram aqui foram, assim, algumas pinceladas e para aguçar a curiosidade de vocês também. Porque assim como nós queremos que os nossos estudantes sejam proativos, nós também precisamos ser. Precisamos ir em busca de novos conhecimentos, de novas estratégias, de novas tecnologias. E claro que muitas vezes a gente não vai dar conta de aprender sozinho. Mas aí sim podemos compartilhar as nossas dúvidas, as nossas angústias, aí, os nossos receios. Mas vai depender muito do quanto vocês vão atrás agora do aprofundamento, testando, experimentando tudo isso. Se existem versões para diferentes áreas do conhecimento, aí precisa fazer esses grupos de trabalho que a gente chama. Porque, como eu lhes disse, essas IAs generativas, como elas são muito voltadas para a produção de textos, ela não se adapta muito a essas questões matemáticas, a números, a cálculos, a essas questões. Então, seria necessário criarmos os grupos de trabalho das respectivas áreas e explorar como que se poderia trabalhar as ferramentas de acordo com as necessidades de cada área do conhecimento. Grande utilidade, estimulante, esse aqui eu já respondi, necessita aprofundamento, é isso aí, pessoal, ó, legal. Aqui, ó, mesmo que remotamente, 1 ou 2 dias para cada ferramenta. É legal também fazer um aprofundamento assim, mesmo que seja online, tá? Informativo, ótimo evento, muito legal. E aí depois eu vou poder ler todas as informações que vocês encaminharam aqui. E só antes de eu dar tchau, eu quero só mostrar para vocês a
a capa do meu livro, porque a Lerda aqui esqueceu o livro em casa, tá? Que é sobre layouts criativos com algumas estratégias. O que são os layouts de sala de aula? São como você pode movimentar as carteiras para trabalhar de um modo diferente, uma estratégia ativa diferente com os seus alunos. Aí um professor da Unesp, lá de Guaratinguetá, me falou assim: mas as salas de aula da Unesp, aqui em Guaratinguetá, são com degraus. Não tem como a gente movimentar as carteiras. Aí a pergunta que eu fiz foi a seguinte: a sala de aula é o único espaço onde você também pode trabalhar? E mesmo com degraus, será que daí não dá para você pensar e pensar em algo estratégico? Aí eu vou mandar para o Júlio um link, que dentro do livro tem um QR Code, em que você pode fazer o download de diferentes disposições de carteiras em sala de aula, ou das carteirinhas individualmente, para você criar o seu próprio layout, fazer um mapa, fazer um planejamento. E eu vou mandar o link para vocês do livro, mas ele não está inteiro ali, tá? É só um spoiler, mas tem algumas estratégias que vocês podem ler, que vocês vão conseguir ler e ter acesso. E todas as estratégias, a gente coloca uma referência de ponto de apoio, a gente coloca a sugestão, como é que fala? Como trabalhar evidências de aprendizagem, tá bom? Então, eu só vou colocar aqui, está disponível na Amazon. Mas se a Unesp quiser comprar em grande quantidade para presentear vocês, a gente tem um link para venda em grande quantidade. Deixa eu pegar aqui. Ele está disponível na Amazon. Vou colocar aqui para vocês verem. É esse livro aqui, tá? Layouts criativos para aulas inovadoras. E aí vocês vão encontrar no interior do livro vários layouts, inclusive esse, e qual é a proposta para você usar um layout como esse na sala de aula. E vocês podem ter as cartinhas, vocês vão poder fazer download das cartinhas com as diferentes disposições de carteiras que existem ali, e também as cartinhas separadas para vocês criarem e planejarem os seus próprios layouts de acordo com o espaço que vocês têm e com o número de alunos que vocês têm. Tá ok? Bom, pessoal, eu vou então encerrar as nossas atividades aqui hoje, e eu espero que vocês... Fala, professor. Temos a palavra ali, Júlio. O microfone. É verdade, eu não dei espaço para vocês falarem, né? Porque vocês foram escrevendo ali. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o professor Tomás, professor de Geografia da Unesp de Presidente Prudente. Quero agradecer aos seus ensinamentos. Saio daqui engrandecido por reconhecer o tamanho da minha ignorância, porque mais da metade das palavras que você utilizou eu nunca tinha ouvido. E olha que eu leio todos os dias, sou um exímio estudioso, não sabia do que se tratava, aprendi muito. Agradeço ao professor Júlio pela iniciativa e pelo trabalho seríssimo. Eu não sou da área que você atua, mas eu sou conhecedor dessas ações. Há 10 anos atrás ou mais, quando eu era ainda representante no CEP e na Câmara de Graduação, eu ajudei a defender essas ideias, né? Então, eu me sinto assim, bastante próximo. E quero levar para a minha faculdade, especialmente para os meus orientandos, uma legião de orientandos que eu tenho, colegas, companheiros de grupos de pesquisa, o quanto que a gente precisa avançar, não é? no que foi feito aqui, nos aprendizados, nas indicações. Algumas coisas, inclusive, eu nem consegui anotar, né? Mas eu vou depois completar com os meus colegas. Quero dizer a vocês que reconheço também a importância e a extensão desses aprendizados para a gente atuar com pesquisa. Porque, além de professores, todos nós somos pesquisadores. E atuamos com extensão. Eu faço essas 3 coisas todos os dias.
Então, eu sou muito agradecido pelos ensinamentos. Alguns dos meus alunos, de doutorado especialmente, já manipulam algumas ferramentas da inteligência artificial, né? E eu estou aprendendo com eles. Então, saio daqui energizado, né? Eu olho para essa plenária e vejo que eu sou um dos mais velhos aqui, com 38 anos de Unesp, e com muito gás para continuar aprendendo. Muito gás para continuar aprendendo, mesmo não tendo a vergonha de dizer o tamanho da minha ignorância. Mas eu quero dizer uma outra coisa para vocês. Como pesquisador, eu atuo numa área que nós chamamos de geografia do trabalho. Vocês devem estar acompanhando um projeto de lei complementar, número 12, que foi editado e está sendo discutido e vai passar pelas câmaras especiais no Congresso Nacional, né? Então, é um projeto, é um PLP, encaminhado pelo Executivo, né, que reconhece os trabalhadores entregadores que estão submetidos à inteligência artificial, que é isso que eu estudo, né? E esse projeto reconhece os trabalhadores como autônomos. E nós sabemos que os trabalhadores não são autônomos. O que eles menos são autônomos. Então, esse assunto é importantíssimo, que nós saiamos daqui, então, energizados, para aprender a manipular a inteligência artificial, para a gente melhorar como professor, que é isso que eu pretendo também, mas, eu confesso, professor Júlio, que acho que deve ter sido um dos primeiros a me inscrever, quando eu li o edital, a chamada pelo e-mail, eu falei, estou dentro. Porque eu estou pesquisando, vamos dizer assim, o lado de fora da inteligência artificial, aquilo que pega os trabalhadores. Exatamente os nossos alunos, que nós estamos formando, e eles vão ser controlados por inteligência artificial. Né? Tem muitos professores de geografia, de matemática, de química, médicos, arquitetos, etc., profissionais liberais, que estão sendo contratados via esses instrumentos. Então, chamo a atenção de vocês aqui, porque a inteligência artificial não é somente a gente ganhar exuberância como professor, mas como cidadão, e entender que a nossa sociedade está condenada a ser controlada por algoritmo. Está condenada. Então, mais uma vez, professora, muito obrigado mesmo. Vou comprar o seu livro. Eu é que agradeço. Oh, beleza? Vou comprar o seu livro. Vou ser um disseminador desses aprendizados, o pouco que eu consegui aprender, mas gostaria de deixar esse registro para todos vocês. A gente precisa efetivamente entender que a inteligência artificial, ela nos ajuda e ela coloca muitos desafios para todos nós. Então, que fica essa mensagem. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito obrigada. Uma salva de palmas para o nosso colega, para o nosso professor, e eu sou imensamente grata também pelas suas palavras, professor. Bom, antes de eu passar a palavra para o Júlio, né, eu quero dizer que esse 1 dia e meio aqui foi muito bom para mim também. Eu também aprendi muito. Cada vez que eu estou com um grupo diferente de professores, também são novos aprendizados, novas experiências e novas memórias. Vocês também foram muito receptivos comigo e lhes agradeço imensamente, e foi perceptível, né, na postura de vocês, nos olhares, nas reações, no modo como conversamos aí fora, nas mensagens, né, nos contatos que eu já peguei ali do WhatsApp. Então, muito obrigada de coração, estou à disposição para quando precisarem. Nessas oficinas que vocês terão ao longo do ano, né, até outubro, eu estarei com pelo menos 2, né, e conto com a presença de vocês nessas oficinas lá, tá bom? Muito obrigada. Então, mais uma vez, agradecer imensamente a professora Ana Valéria, que eu conheci num curso online, certo? Num workshop, e pensei, temos que trazê-la para a Unesp presencialmente. Tá bom? Uma honra, talvez uma das únicas especialistas em IA aplicada ao ensino, tá certo? É muito difícil encontrar esse profissional. Tá bom? Muito obrigado. Antes que eu me esqueça, para dar os últimos informes do encerramento, a gente costuma fazer uma foto com todos no final do evento, tá bom? Que será publicada nas nossas redes sociais. Sigam @cedep3, tá? Então, vou dar os informes finais e a gente vai organizar aqui. Dá tempo de... Tem gente que gosta de arrumar o cabelo, né? Retocar a maquiagem. Eu já retoquei a minha, tá certo?
E a gente faz a foto aqui, com muito cuidado, porque essa escada ela é perigosa, tá bom? Então, já está chegando a vocês o formulário de avaliação dessa atividade, conforme eu falei ontem, né? Todas nós esperamos essa avaliação, tá? E é importante destacar que nós estamos, desde o ano passado, com muita vontade, retomando atividades de formação docente que eram desempenhadas pelo antigo Senep e ações que foram descontinuadas em 2017. Então, eu não sei o que é mais difícil, começar do zero ou retomar, tá? Então, todas as sugestões e críticas são sempre bem-vindas, elas chegam, elas reformulam propostas, como esta atividade só aconteceu porque os docentes que responderam à avaliação dos workshops online, a maioria colocou: queremos mais tempo e presencialmente e com atividade prática. Então vejam vocês, tá? A partir dos workshops online, tá certo, que apareceu essa demanda. Alguém perguntou, em termos de investimento, a gente conseguiu, para a formação de professores este ano, no PDI da Unesp, a cifra de R$1 milhão. Tá? Então, isso é inédito, tá certo? E são várias frentes, né, de formação. Tá? Então, assim, e vamos lutar por mais recursos. Mas não existe almoço de graça. Tá? Então, assim, eu vou dar um exemplo. A professora Silvia, né, que eu já citei, ela é membro da Câmara Central de Graduação, da CCG. Ela fez uma fala, o ano passado, numa CCG, cobrando, tá certo, a questão da formação docente. Essa cobrança chega, tá certo? Então, vejam vocês, a cobrança chega por formulário, chega nos colegiados centrais, e vou destacar o papel dos colegiados da universidade. Vocês têm que levar essa discussão, não é só para o formulário, não é só para o aplicativo que a professora colocou. Vocês têm que discutir isso no conselho de curso de graduação, cobrar a necessidade da formação docente, nos conselhos de pós-graduação, discutir nas congregações, cobrar nos colegiados centrais, para virar política institucional e para ter recurso para isso. Tá? Então, as coisas não nascem, não brotam por geração espontânea. Tá bom? E nós estamos aqui para receber todos os elogios e críticas, porque eu não estou aqui também em São Paulo, na coordenadoria, para passear. Estou aqui para ouvir, tá certo? E levar a paulada também. Eu passeio à noite e nos finais de semana quando eu posso, né? Estou aqui. Mas eu estou aqui para também ouvir e tentar fazer acontecer. Mas a universidade acontece onde ela existe, tá? Então, para a gente ter ações efetivas e investimento nessa área, comece a discutir isso nos conselhos de curso, de graduação, de pós-graduação, na Comissão Permanente de Ensino local, que isso chega na CCG, isso chega principalmente no CEP. Tá? R$1 milhão não é pouco recurso, mas não é suficiente. Para as atividades, a gente está gastando esse ano, as atividades como essa, em torno de R$700 mil. O restante é investimento em equipamentos, né, como, por exemplo, a necessidade que a gente tem de armazenamento e gestão de dados em data center, né? Então, toda a questão de infraestrutura, né, de rede. Então, assim, envolve outras ações. Tá? Nós estamos também com o desafio de envolver, porque nunca foram envolvidos e chamados, os docentes dos colégios técnicos da Unesp, que são 3 colégios, né, e hoje nós temos aqui 3 colegas docentes de colégio técnico, né, de Guaratinguetá, estão aqui. Então, os colégios técnicos sempre ficaram também à margem, né, da formação ou das políticas de formação. Nós estamos apoiando também a formação dos professores dos CCIs, tá, que é um desafio novo. E nós estamos com uma outra frente de atuação, que nós lançamos no início do mês, 5 cursos de pós-graduação, né, especialização lato sensu, sendo 4 na área de formação de professores da educação básica, tá certo? E um curso de gestão pública para servidores públicos, que é coordenado, inclusive, pelo professor José Carlos de Oliveira, da Unesp de Franca, que está aqui. Tá? Então, nós estamos ofertando 3.040 vagas em nível de formação continuada na pós-graduação para o público externo. Tá? Até a inscrição é gratuita, os cursos são gratuitos. Então, assim, são muitos desafios. Nós temos as ações também de formação
dos nossos pós-graduandos que atuam na docência por meio do PAADES, tá? E nós estamos construindo e pretendemos lançar no segundo semestre a formação dos docentes no contexto da acessibilidade e da inclusão no ensino superior. Então, são muitos desafios, né? Esse 1 milhão virá R$1 rapidamente, tá bom? Então, vamos organizar as fotos. Agradeço a presença de vocês, que sem vocês não há formação docente, tá bom? Muito obrigado e vamos organizar a foto aqui com muito cuidado.